Tá aí, então, agora a gente continua falando sobre essa Semana Nacional dos Juizados Especiais, porque é uma prestação de serviço muito importante. Que geralmente tem uma demanda na justiça, todo mundo um dia vai procurar a justiça para resolver alguma situação, para ingressar com alguma ação, requerer os seus direitos. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o coordenador dos Juizados Especiais da Justiça Federal na Paraíba, o juiz Arthur Napoleão. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Agradeço muito o convite para vir tratar de um tema que é muito caro a todos nós, que é o acesso à justiça. Exatamente. Né? E poder vir esclarecer a grande população, eu me sinto como privilegiado em poder fazer isso. Bom, e claro, o cidadão brasileiro, de uma forma geral, em alguma hora, em algum momento da sua vida, ele vai buscar os seus direitos na justiça, no judiciário, né? Essa é a nossa realidade. O juizado especial da Justiça Federal para o juizado especial do Judiciário Estadual. Qual a diferença básica que o senhor colocaria? A principal é a competência. No caso do juizado federal, as causas são movidas contra entes federais. Então, a União Federal, o INSS, IBAMA, INCRA, Caixa Econômica, Correios. Então, essas ações vão para a Justiça Federal e não para a estadual. Diferença do juizado federal para o estadual. No estadual, o valor da causa deve ser até 40 salários mínimos. Para nós, na Justiça Federal, esse limite é ampliado para 60 salários mínimos. Então, quem desejar mover uma causa contra um ente público e o valor a ser discutido, controvertido, seja inferior a 60 salários mínimos, o local adequado é o Juizado Especial Federal. No caso da criação desses juizados especiais, a ideia da essência era dar mais celeridade à tramitação dos processos, aos julgamentos no judiciário. Isso tem sido alcançado na sua avaliação? A ideia do juizado foi trazer uma justiça mais simples, como mencionou, mais célere, né? E o que ocorre? O juizado consegue apresentar esse resultado, mas, como foi mencionado há pouco numa entrevista, é uma avalanche de ações que chegam, né? Mas nós temos conseguido dar vazão à demanda, que é muito alta. Quando eu ainda advogava no judiciário estadual, percebia que a média de julgamento de determinadas ações, dependendo da sua complexidade, no juizado comum, na justiça comum, ia para 5, 6 anos. No juizado especial, 1 ano e meio, 2 anos era possível resolver, se não houvesse uma conciliação antes. Exato. O caminho da conciliação também é o melhor caminho, é o atalho para essas soluções na Justiça Federal? Com certeza. Nós temos lá na Justiça Federal o Sejusc, que é Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. Então, quem tiver alguma reclamação contra um órgão federal que prefira, antes de ingressar com a ação, fazer essa reclamação, vai lá, faz a reclamação que essa pessoa e que o órgão ao qual ela reclamou será chamado e se tentará uma conciliação. E a conciliação é melhor para todo mundo, porque resolve logo a situação da pessoa. Caso tenha algo a receber, recebe mais rápido, né? E não procurou a justiça. O Sejusc não houve acordo, não conseguiu obter um êxito, aí propõe a demanda. É verdade. E no caso da Justiça do Estado, a gente escolhe se quer entrar com uma ação no juizado especial direto ou se quer ir para a Justiça Comum para o trâmite normal da ação. É assim que funciona também? Não, na Justiça Federal, a competência, ou seja, as ações que vão para o Juizado Especial Federal, elas sendo abaixo de 60 salários mínimos, é obrigatório que vá, à exceção de algumas ações mais específicas, mandado de segurança, ação de improbidade, que não vem ao caso. Mas, sendo 60 salários mínimos, a regra geral é ir para o juizado. Para a gente simplificar mais ainda o exemplo para quem está assistindo, por exemplo, eu me colocar como autor de uma ação. Eu nomeio um advogado, constituo um advogado para me representar contra um banco oficial desse, porque colocou meu nome indevidamente no Serasa. Esse é um tipo de ação que pode ir para o juizado especial? Com certeza. É exatamente esse tipo de ação. Ações contra o INSS, a pessoa pretende receber um benefício, seja um benefício assistencial
o BPC, né? Sim. Ou a aposentadoria, seja ações indenizatórias. No caso, pessoas que adquirem imóveis do Minha Casa Minha Vida e o imóvel apresenta o chamado vício de construção, tem problemas de infraestrutura, goteira e tal. São ações que, geral, o local de ser desaguado é no juizado. Certo. E nesses casos, o senhor falou na aposentadoria, mas a aposentadoria é um benefício continuado, né? Um benefício continuado. É. Isso é uma exceção desse teto? Não, porque nós vemos o valor da causa, não só aquilo que a pessoa teria direito de atrasados com relação ao pedido. Então, ela fez o pedido em 2022. Então, nós calculamos até agora, até 2024. 2 anos. Seriam 2 anos, aí estaria, né? Porque geralmente é o salário mínimo, aí seriam 24 meses e o BPC são 60, né? A competência do juizado são 60, então estaria. Casos específicos como precatórios também entra? O precatório, veja bem, é a forma de pagamento. Sim. O que ocorre? Quando a pessoa, até bom esclarecer, eu quero demandar no juizado, mas o meu valor da causa que eu teria direito é 100 mil, eu posso ir para o juizado? Pode. Desde que haja uma renúncia prévia ao valor total. Então, o valor, a alçada do juizado hoje é 84 mil e alguma coisa. Então, ele renunciaria acima desses 84 mil. E as parcelas que vão vencendo no curso da ação, ele tem direito. Então, mas o juizado expediu um precatório de 300 mil reais. Pode, porque são valores que vão vencendo no curso do andamento do processo. Tá? Ok. Vamos fazer aqui a primeira pausa, a gente volta nessa entrevista com o coordenador de juizados especiais na Justiça Federal, que é o juiz Arthur Napoleão, e a gente no próximo bloco vai conversar com ele sobre a programação dessa semana.